Bom, a gente, quando sai do Brasil, a expectativa ela é enorme, né? Olá pessoal, eu sou a Juliane Toniolo, do canal Operação Europa. E hoje a gente vai fazer o segundo vídeo, vamos conversar chegando na Itália com 4 filhos. Bom, a gente, quando sai do Brasil, a expectativa ela é enorme, né? A gente pensa muita coisa, a gente tem muitos sonhos, muitos desejos. Quando você chega no aeroporto, você fala, meu, tô aqui, né? E agora? O que será que vai ser? Coração a mil, expectativa a mil, tipo... E as crianças numa agitação, eu e o Mauri também, porque a gente, né, tipo, era tudo novo. A gente tava naquele frisson de saber como que a coisa ia ser, o que ia rolar, como que as coisas iam evoluir. Afinal de contas, a gente tinha um planejamento, né? E a gente não achou que ia ser tão difícil a gente conseguir alugar um imóvel aqui. No vídeo passado eu contei que a gente chegou aqui na época em que tava todo aquele bafafá dos refugiados e tal, e colocaram a gente no meio. E obviamente que para alugar um imóvel não foi diferente, né? O povo não alugava para estrangeiro. E nós começamos essa busca incessante por uma casa. Porque a gente morava numa casa de 400 metros quadrados no Brasil. Chegamos aqui e fomos morar num quarto, nós 6, né? Dividindo a casa com as outras pessoas. O que também não era uma coisa comum, porque isso é uma coisa difícil para a tua privacidade e para a privacidade da pessoa que está te oferecendo a casa. Que também acho que pensava que a gente ia ficar, tipo, né, uns 20 dias no máximo, e de repente a gente ficou um mês na casa da pessoa. E então uma série de fatores que a gente não contava com isso, apesar de todo o planejamento. Foi o primeiro choque, né? Então toda aquela cara de feliz, cheguei pra minha primeira experiência internacional, bum, deu com a cara na parede, e sabe que o meu olho, ele anda tremendo, ó. Eu tô com um estresse. E aí tá, a gente chegou na imobiliária, 18 imobiliárias nós visitamos aquele dia e levamos 18 nãos. Aquele dia eu falei pro Mauri assim, acabou, não vai ter como. No dia seguinte a gente levantou de novo, foi visitar, a gente chegou numa imobiliária que falou assim, volte amanhã, no momento nós estamos em uma reunião de equipe. Peraí, mas em plenas 9 horas da manhã, tá ali dizendo que o horário tá aberto. E fora com o nosso italiano maravilhoso, né, gente? Abençoado seja o Google Tradutor. A má vontade era coisa sensacional. Das pessoas, né? Não da gente, porque a gente ia com a garra todo dia, tipo, é hoje. E assim se passaram 3 meses, né? Teve um que a gente... até conseguiu evoluir uma proposta, né, de uma casa. O cara pegou o sinal, ficou um mês com o nosso dinheiro, entendeu? Ó, na imobiliária, pra ligar pra gente e falar, o proprietário não aceitou, tipo, ele quer que vocês tenham um contrato de trabalho. Aí foi o fim aquele dia, porque eu tava certa de que ia dar certo aquela casa. Era uma casa grande, uma casa boa. E depois a gente viu que, graças a Deus, aquela casa não deu certo, porque só o que eu ia gastar de boleta de gás, ó, já era. Só que até então a gente não sabe, né? Você acha que você tá fazendo a coisa certa. Então, até que um dia a gente foi numa imobiliária que a gente já tinha ido, tipo assim, o Mauri, antes de sair de casa, ele falou, Deus, a gente não tem mais o que fazer. A gente já rodou as imobiliárias das cidades, né? Que a gente meio que... Daí foi conhecendo as cidades e foi tentando decidir aonde que a gente queria morar e tomamos uma decisão que seria melhor morar na cidade X. Quando a gente não tava conseguindo nada, a gente tava pensando, meu, vamos sei lá pra onde, vamos ampliar esse hall, né? Porque o que a gente fez? A gente pegou um mapa e definimos um raio, né? De atuação, de expansão, até onde a gente poderia ir. E começamos a luta. Aí a gente voltou numa imobiliária que a gente já tinha ido e o cara falou assim, olha, me apareceu aqui um apartamento, mas
os donos, tipo, é uma senhora e tal, vamos ver. A gente falou, a gente paga 1 ano de aluguel adiantado se você quiser. Teve um lugar que a gente tirou o dinheiro do bolso, sabe? Mostrou o dinheiro, falou, tá aqui o dinheiro, eu pago antecipado, pelo amor de Deus, porque as pessoas não alugavam para estrangeiro. Eles falavam, vocês não têm trabalho, vocês não têm condição de pagar, vocês são tudo favelado. E uma série, e eles falavam isso na cara da gente. Sem dó e sem piedade, entendeu? E você, né? Sem argumentação. Era isso que me corroía por dentro, porque em português eu ia saber o que falar, em italiano não tinha uma palavra e eu ficava assim. Mas tudo bem. Conseguimos uma entrevista. O cara pediu um checklist dos meus antepassados até a 50ª geração, né? A gente apresentou todos os documentos. Imposto de renda, ele pediu uma conciliação bancária do ano de 2016. Ele ficou 1 mês analisando a nossa documentação. Fizemos daí uma entrevista, uma conversa inicial. Aí mais 1 mês, porque assim, eles não têm pressa, né? Quem tinha pressa era a gente, que tava na casa das pessoas incomodando. E já, tipo assim, né? Precisando da nossa casa. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A gente caiu nas graças deles e tipo, ele reformou o apartamento, reformou o banheiro. Ele foi bem querido, reformou toda a elétrica, porque ele falou, vocês têm filho pequeno. E assim o negócio fluiu, mas a gente passou um bom perrengue, sabe? Várias humilhações, várias situações. E como que funciona o aluguel aqui? 1 mês você dá para a imobiliária, 3 aluguéis você dá para o proprietário, que isso aqui se chama caparra, e mais o aluguel do primeiro mês. Então foram 5 aluguéis que a gente teve que dar. Aí você discute a questão do condomínio, se o condomínio já está incluso, né, a parte do rescaldamento, que é o aquecimento da casa no inverno. Se o condomínio é com aquecimento central, se é com aquecimento individual, enfim, não existe um padrão aqui na Itália. As coisas funcionam, meio que cada um resolve o que faz, né? E assim, até a gente conhecer o administrador do condomínio, você conhecer os vizinhos, você se enturmar com as novas regras. A gente nunca morou em apartamento, né, no Brasil. Eu sim, quando era mais jovem, mas depois que casei era em casa, então a liberdade era outra, você tinha que cumprir os horários. Eles têm um horário de descanso aqui que você não pode fazer barulho da 1 às 3. E depois o horário de recolher, o toque de recolher é às 10 da noite. Então, tudo isso a gente teve que aprender a se colocar dentro da cultura deles e fazer a coisa acontecer. Depois, mobiliar tua casa, comprar as coisas, como comprar, o que escolher, aonde ir. Então, tudo isso foi um aprendizado maravilhoso pra gente, porque não é fácil, não é fácil. Você acha assim que você chegar ali numa loja e fazer, a gente teve toda a insegurança depois de gastar o dinheiro que a gente tinha, né? Porque a gente chegou assim, nós temos que ter o dinheiro para alugar um apartamento, se organizar e comprar um carro. E o carro tinha seguro, e é o primeiro seguro que você faz, então você paga mais de 1.000 euros para fazer o seguro do teu carro. E aos poucos, com os anos passando, o preço desse seguro vai caindo. A gente tinha que comprar um carro de 7 lugares. Que carro escolher? A gente tinha um budget para aquilo. Aonde ir, como fazer. E tudo isso a gente foi se virando, entendeu? Foi fazendo sozinho, foi se organizando, enfim. Com as pessoas também que a gente foi conhecendo, dando uma dica aqui, ajudando ali. A gente foi conseguindo construir essas coisas, né? Aí de todo aquela alegria de chegar, já demos, né, primeiro embate, né? E a gente sabia que ainda teria muitos desafios e o próximo desafio vai ser o primeiro dia de escola. Tem muita coisa para contar do primeiro dia de escola. As crianças daí vão falar, cada um com a sua experiência. Num país novo, realmente isso é sensacional, esse choque cultural, né? É muito bom,
É muito ruim, é muito bom, mas a gente tá sobrevivendo, isso que importa. Beleza. Se inscreve no canal, curte lá, faz tudo aquilo lá que tem que fazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo da mama!